Então, meus queridos, eu quero continuar falando hoje sobre desigrejados ou igrejados. É que eles insistem em dizer que nós não precisamos mais celebrar a Santa Ceia. Santa Ceia foi um ritual judaico, na verdade aquilo era a Páscoa, e que Jesus mandou que fosse celebrado apenas até a sua ressurreição. Será isso verdade? Eu quero já dizer que não, isso é um equívoco exegético, um equívoco interpretativo, e eu vou mostrar para vocês claramente, com muita facilidade de entender, nas Escrituras Sagradas. Ao passo que também há os que celebram a ceia e que também são radicais ou fanáticos ou utópicos, como eu posso dizer. Porque eles acreditam, por exemplo, que ao tomar a Santa Ceia eles vão ficar curados de alguma enfermidade, ao tomar a Santa Ceia eles vão receber um milagre, que se não tomarem a Santa Ceia eles vão ser condenados, eles vão para o inferno, enfim. Existe também esse outro lado. Agora vamos para o texto que fala sobre essa questão para que nós possamos entender se nós devemos ou não celebrar a ceia, se a ceia era ou não ritual judaico, se a ceia deveria ser quando Cristo diz fazer isso em memória de mim, fazer isso até que eu venha, seria realmente apenas até ele ressuscitar. E vamos ver isso aqui. Primeiro, a instituição da ceia, que nós chamamos de ceia do Senhor, de Santa Ceia, porque o termo santo quer dizer separado, uma ceia separada para o Senhor. Nós vimos em Lucas capítulo 22, no verso 7 e 8, quando chegou o dia da festa dos pães asmos, que era importante sacrificar a Páscoa. Quer dizer para você que a festa dos pães asmos já era o início da festa da Páscoa. Era o pães asmo exatamente porque o pão não tinha fermento, né? Isso foi instituído lá na saída do povo hebreu do Egito. E então Jesus mandou Pedro e João irem preparar a Páscoa para que eles a comessem. Então naquele momento ali, Jesus se reuniu com os seus discípulos para comerem a ceia da Páscoa. Era a ceia pascal que todo judeu celebrava, que todo judeu comemorava, tá? Entre o mês de março e abril, e depois entre setembro e outubro. Era celebrado duas vezes. Primeiro, para todos os judeus. Segundo, uma segunda oportunidade para aqueles que não tinham podido estar presentes por algum motivo justificável. E ali eles celebravam aquela ceia. Então, no momento em que eles estão reunidos, Jesus, após ter comido a ceia pascal, após ter comido, porque a ceia pascal, querido, ela não tem muito a ver simplesmente com pão, tá? Ela não se resume simplesmente no pão ázimo, tá? Mas ela principalmente tem a ver com o cordeiro pascal, com o cordeiro que se comia. Aqui, em momento algum, você vai ver falando que eles comeram cordeiro. Tá? Mas obviamente que eles comeram um cordeiro. A lei, a Páscoa era exatamente isso, era matar um cordeiro de acordo com a família. Se a família fosse pequena, convidasse outra família para comer o cordeiro todo. Se fosse grande, um cordeiro desce, se um cordeiro não desce, matassem dois, enfim. Mas tinha que ser um cordeiro e não podia deixar nada para o dia seguinte, tinha que comer tudo naquela noite. E tinha que comer e não podia deixar nada para o dia seguinte. O que sobrasse tinha que ser queimado. E o cordeiro era comido assado no fogo e nada cozido, assado no fogo com ervas amargas. Comia-se um pouco de pão, bebia-se algum vinho, exatamente era assim a ceia da Páscoa. Porém, aqui no texto não mostra esses outros elementos, não mostra eles comendo o cordeiro pascal assado com as ervas amargas. Não mostra exatamente porque não é o intuito do escritor falar sobre isso. O escritor está preocupado de fato, está focado em mostrar algo que tem um valor espiritual maior, que tem um valor espiritual contínuo, que seria exatamente a instituição do novo pacto, dentro do antigo pacto. Eles estão celebrando uma festa do antigo pacto, da antiga aliança, que é a festa pascal, aquele cordeiro da Páscoa que os judeus comiam todos os anos, representava o próprio Cristo, só que obviamente eles não sabiam. E ali, quando Cristo está ali, o próprio Cordeiro de Deus, eles pegam ali, Jesus pega o pão, no verso 19, e diz: tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo que por vós é dado, façam isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois de cear, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então observe que Jesus pega o pão e o cálice, dá para o seu discípulo beber, mostra os valores espirituais daquilo,
Tá? Isso depois deles terem comido a Páscoa judaica. Depois deles terem comido a Páscoa judaica, agora Jesus realiza, vamos dizer, esse segundo rito, essa segunda cerimônia. E Jesus dá dizendo o seguinte: ó, esse aqui é o sangue, é o meu corpo, façam isso em minha memória, e esse aqui é o meu sangue. O meu sangue vai ser derramado para um novo pacto, para uma nova aliança, vai ser derramado para salvar vocês, para remir vocês, a perdoar os pecados de vocês. Então ali Jesus institui um novo pacto. Manda que seja feito memória disso. Que seja feito memória disso. Ele não diz o período que deve ser feito memória, se é uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez por semana ou todos os dias, enfim. Ele apenas diz que isso deve ser feito para fazer memória dele. Só que os desigrejados, se intitulam desigrejados, igreja orgânica, eles dizem que fazer isso em memória de Cristo seria apenas até a ressurreição de Cristo. Né? Que Cristo já ressuscitou, então ele já voltou, não precisa mais celebrar a Santa Ceia. Vamos ver se isso é verdade, porque com certeza é um equívoco muito grave teológico e muito simples de se resolver. Preste muita atenção. Vamos para 1 Coríntios, capítulo de número 11. Tá? Depois vou fazer um vídeo expondo cada versículo, só que hoje eu quero ser mais objetivo, porque eu não quero que esse vídeo passe de 20 minutos. Então nós vamos ver aqui, 1 Coríntios 11, do verso 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que na noite que o Senhor foi traído, tomou o pão, tendo partido, deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, façam isso em memória de mim. Então aqui mais uma vez nós ouvimos alguém dizer: façam isso em memória de mim, replicando o que Jesus havia dito há muitos anos atrás, aproximadamente 20 anos atrás. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo pacto no meu sangue, façam isso todas as vezes que beberdes em minha memória. Então, a terceira vez você vê aqui ele falando para fazer isso todas as vezes que beberem em memória do Senhor. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então, mais uma vez ele manda fazer isso em memória, anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Aqui é interpretado pelos desigrejados que é para fazer isso em memória do Senhor até que ele venha. Então Jesus já ressuscitou, então ele já voltou. Então vamos lá, vamos entender algumas coisas. Primeiro, não há um único registro desde a morte de Cristo até a sua ressurreição em que os discípulos tenham celebrado a ceia do Senhor. Já que os desigrejados dizem que a ceia do Senhor deveria ser celebrada até que ele venha, ou fazer memória dele enquanto ele estava no túmulo, que quando nós fazemos memória de alguém, só fazemos memória de alguém que está morto, não se pode fazer memória de alguém que está vivo, né? Enfim, então me responda isso. Houve alguma ceia durante os 3 dias em que Cristo estava sepultado? Os discípulos de Jesus celebraram em algum momento a ceia enquanto Jesus estava morto no sepulcro? Não. Não há um único registro que diga que os discípulos celebraram a ceia enquanto Jesus estava sepultado. Então, no entendimento dos desigrejados ou igreja orgânica, aqui nós já começamos a ver uma contradição. Ele diz: não, a Santa Ceia é para ser celebrada só até Jesus voltar, e quando ele ressuscitou, ele voltou. Então por que os discípulos não celebraram durante os 3 dias a ceia do Senhor, se era para celebrar até que ele viesse? Obviamente que não é isso que o texto está tratando. Ele está mandando fazer algo em memória, não de alguém que está morto, mas de alguém que morreu e realizou uma obra através da sua morte. Se fosse para fazer memória de Cristo enquanto ele estava morto apenas, então com certeza a Bíblia teria registrado durante os 3 dias, né? Sexta, noite, sábado e domingo, os discípulos fazendo a ceia do Senhor, esperando ele ressuscitar, mas os discípulos não fizeram. Então isso fica claro para nós que não era apenas até Cristo ressuscitar. O fato de Cristo ter ressuscitado não quer dizer que ele voltou. Cristo, quando Maria Madalena chegou para Jesus, disse: não toque em mim, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Como é que Cristo voltou se ele nem tinha ido ainda? Para que ele pudesse voltar, ele teria que ter ido. Então, Cristo só iria voltar depois que ele fosse. Então, Cristo subiu. Agora sim, estamos esperando ele voltar.
E agora sim, fazemos isso em memória dele. Por quê? Porque estamos esperando ele voltar. Os apóstolos, os discípulos, não fizeram Santa Ceia durante os 3 dias em que Cristo estava morto, no entendimento dos desigrejados. Porque no entendimento deles, a Santa Ceia a ceia do Senhor deve ser celebrada apenas até Cristo ter ressuscitado. Como Cristo já ressuscitou, não há mais necessidade de celebrar a Santa Ceia. Então aqui nós já vemos uma contradição. E muito claro mostra para nós, se fazer isso em memória de mim, tá? Então fazer isso não em memória de um Cristo que está sepultado, mas em memória do que a sua morte significou, do que a sua obra significou. É isso. A ceia, eles dizem, é um ritual judaico, vocês estão celebrando a Páscoa, a ceia é a Páscoa, vocês estão celebrando um ritual judaico. Querido, deixa eu falar para você aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para você. Aquela ceia que Jesus sacrificou, com os discípulos, fez, aliás, né, ceia, que nós chamamos de ceia do Senhor e Santa Ceia, que Jesus fez com seus discípulos, foi ali por volta do ano 33 da era cristã. A carta de Paulo aos Coríntios foi escrita no ano 55 para o ano 56, ou seja, de 33 para o ano 56, dá quantos anos? 23 anos. 23 anos depois, Paulo está falando de ceia, tá? E outra coisa interessante, que eles dizem, não, a ceia no ritual judaico se restringe aos judeus. Para nós já está ficando claro que não é, tá? E outra coisa interessante, nós não vimos nenhum judeu celebrando a ceia do Senhor durante o período que Jesus estava morto, durante os 3 dias. Não vemos nenhum relato também explícito em Atos dos Apóstolos, mostrando a igreja da Judéia celebrando a ceia do Senhor, porque afinal de contas, na visão dos desigrejados, era um ritual judaico. Então só os crentes judeus é quem celebraram isso. Nós não vemos isso em nenhum relato de Atos dos Apóstolos, embora com certeza os crentes da Judéia também celebravam a ceia do Senhor. Mas o que nos chama a atenção é que Paulo está falando de ceia do Senhor exatamente 23 anos depois e para uma igreja europeia. Coríntios, na Grécia, na Europa. Uma igreja que não tem nada a ver com o judaísmo. Uma igreja que não tem nada a ver com os ritos judaicos. Uma igreja cristã gentil. Paulo lhes instruindo que eles estão celebrando a ceia de forma equivocada, de forma errada. Querido, isso é bíblico e é histórico. Nós olharmos para os livros históricos, se você for ler, por exemplo, gostar de ler teologia, livros históricos, eu indico aí a História Ilustrada, é um livro muito bom. A História da Igreja, tem vários autores da História da Igreja, tem a História da Teologia, em todos esses livros, a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, em todos esses livros antigos, principalmente de Eusébio de Cesareia, que é o mais antigo de todos esses livros antigos que estudam a antiguidade da igreja, você vai ver historicamente a igreja no primeiro século, no final do primeiro século, no começo do segundo século, ali com Inácio, ali com Policarpo de Mira, você vai ver ali falando da ceia do Senhor, de que a igreja celebrava, que a igreja fazia isso. Então você vai ver isso. Então o que acontece? O que acontece é que Paulo está falando para a igreja gentil, instruindo essa igreja gentil a fazer a ceia do Senhor da forma correta. Agora, claro, há de convir uma coisa, que de fato essa ceia do Senhor, como nós vemos aqui em 1 Coríntios capítulo 11, ela era de fato celebrada de forma festiva. Era uma grande festa que os cristãos faziam. Alguns estudiosos dizem que eles faziam todos os dias, outros dizem que eles faziam no domingo apenas, né, que ele celebrava como sendo o dia da ressurreição do nosso Senhor. Enfim, mas o certo é que eles celebravam, ou todos os dias, ou uma vez por semana pelo menos, eles celebravam. E quanto a essa questão de periodicidade que se celebra a ceia do Senhor, isso não é problema, pode ser uma vez por semana, pode ser uma vez por mês, pode ser uma vez por ano, pode ser todos os dias, o importante é que se celebre, tá? Então, como nós vimos aqui, era algo sendo celebrado por uma igreja gentil, e Paulo está orientando, ó, você leva comida para a igreja, come aí que ficam farto, vocês levam vinho, bebe, ponto de se embriagar, rapaz, você não tem casa para comer e para beber não, ali na igreja vocês devem esperar uns pelos outros para comerem juntos e beberem juntos,
na presença do Senhor. E ali, naquele momento em que eles estavam comendo aqueles banquetes, e bebendo aquele vinho, se alegrando na presença do Senhor, em dado momento, ali, naquele momento daquela grande confraternização, daquela grande ceia, tá? Eles faziam um momento celebrativo, um momento em que faziam lembrança, memória, exatamente o que Paulo está ensinando. Paulo diz, olha, o que eu recebi do Senhor foi o que ensinei para vocês. Com que intuito Paulo ia ensinar? E ele cita do verso 23 ao verso 26. Com que intuito Paulo ia ensinar isso, se não fosse para os irmãos aprender e falar? Pelo amor de Deus, me diga, meu irmão. Por qual necessidade pode dizer? O que eu aprendi do Senhor, o que recebi do Senhor, é o que eu ensinei vocês. Que na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, pegou o cálice, deu ao seu discípulo, mandou beber, mandou comer, disse que fizesse memória dele. Então você deve esperar uns pelos outros. Você deve fazer isso junto, não é um na frente do outro. Você deve fazer isso juntos. Tá? Isso juntos. Então vocês comam, se alimentem, festejem, mas façam isso juntos. E lembrem-se que vocês estão fazendo memória, comendo o pão nesse banquete e bebendo o vinho nesse banquete, fazendo memória da obra que Cristo fez por vós na cruz do Calvário. É isso que Paulo está falando, amados. E Paulo está triste, ele diz, olha, por isso que eu não vou louvar vocês, vem falando sobre o véu, falando sobre a questão do véu e tal, que as irmãs precisam usar o véu pela questão cultural, tal, lá, que não vamos entrar no mérito desse mérito. Em seguida, Paulo entra na questão da ceia, ele diz, olha, por isso aqui eu não vou louvar vocês não, porque quando vocês se reúnem é para fazer divisão, para fazer contenda, discórdia, e está havendo heresia entre vocês aí, e é importante mesmo que haja heresia, porque assim vão se revelando os que são fiéis. E aí Paulo entra, porque ele está tão chateado em mostrar que os irmãos não estão ali se reunindo para celebrar a ceia do Senhor. Já tinha um ministério cotidiano. Os cristãos, eles já tinham a prática de se alimentarem junto todos os dias. Eles comiam junto todos os dias. Provavelmente tomavam café da manhã juntos, almoçavam juntos, jantavam juntos. Mas havia um momento especial entre essas refeições. Tá? Muito provavelmente no domingo, como alguns estudiosos afirmam, um momento especial onde eles celebravam ali. Todos os dias já era comum, o ministério cotidiano está lá em Atos capítulo 6, repartia todos os dias, eles comiam, se juntavam. Em Atos diz que todos os dias eles comiam com simplicidade, singeleza de coração, iam para casa uns dos outros fazerem isso. Mas havia um momento em que aquelas refeições, aqueles banquetes, tá, eles separavam um momento, um instante, para fazer memória da obra de Cristo, utilizando-se do pão e utilizando-se do vinho, como Cristo falou. Não memória de um Cristo que está morto, mas memória de um Cristo que morreu e fez uma obra grandiosa de redenção através da sua morte. E aqui Paulo está orientando. E quando ele vai orientando em relação a no meio daquela festa, o momento em que eles devem separar o pão e o vinho para fazer memória, ele fala, qualquer que comer deste pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma este pão e beba este cálice. Observe que havia um momento separado dentro daquela grande festa. Os cristãos se reuniam, um trazia carne, outro trazia comida, todo mundo trazia alguma coisa, se reuniam ali para comer, comiam, se alegravam, e havia um momento, Paulo deixa claro, que eles pegavam o pão e o vinho. Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo e come este pão e beba este cálice. Então, se Paulo tivesse se referindo aqui ao grande banquete que os cristãos estavam fazendo, quer dizer, toda vez que eu for comer alguma coisa agora junto com os irmãos, eu tenho que me examinar. Se eu não estiver bem com a igreja, eu não posso comer. Se eu não estiver bem com os irmãos, se tivesse se referindo ao banquete, como os desigrejados dizem, não, aquela ceia ali era só um banquete. Era também um banquete, mas não só um banquete. Por quê? Exatamente por isso. Examine-se o homem a si mesmo, assim como deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então observe, se fosse apenas a festança, como nós cristãos costumamos fazer mesmo, na casa uns dos outros, sentar e comer, irmão, quer dizer que eu tinha que fazer, examinar a mim mesmo, para saber se eu podia comer aquele almoço com os irmãos, ou aquela janta com os irmãos. Então, se eu não tivesse bem, eu não podia comer, ficar com fome naquela noite? De maneira alguma. Os irmãos podiam comer à vontade, se esbanjar à vontade, mas na hora, ele diz, da separação do pão e do cálice, que eles iam fazer memória da obra do Senhor, aí sim, nesse momento específico daquela grande ceia, daquele grande banquete, os cristãos deviam parar e fazer uma reflexão. Deviam parar
e fazer uma meditação. Sim, porque agora, então coma deste pão e beba deste cálice. Então você observe que ele faz agora, usa o artigo definido, ele define, ele faz uma definição. Este pão e este cálice, já se referindo ao pão separado para fazer memória do corpo do Senhor e ao cálice separado para fazer memória do sangue de Cristo. Não se transubstanciavam, não se consubstanciavam, eram apenas elementos simbólicos tirados daquela fartura daqueles banquetes para fazer um momento de celebração, tá? Pela obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Então é isso, querido, sabe? Não adianta, não precisa fazer confusão, não precisa ficar com esse negócio aí, certo? Eu, até certo ponto, entendo os desigrejados, com tanta corrupção que está aí nas igrejas, com tanta exploração, né? Tá aí, nós também somos contra essa exploração. Uma das coisas que nós colocamos aqui, essa questão do dízimo não é obrigatório. Nosso ministério não pede oferta, as ofertas e contribuições são voluntárias, ajuda quem não quer ajuda. A gente procura distribuir os dinheiros arrecadados pela igreja de uma forma ordeira e bíblica, ajudar os próprios irmãos que precisam, suprir as necessidades da obra, enfim. Então a gente procura realmente agir realmente de uma forma ordeira. Agora, porque nós somos contra tudo que está acontecendo aí, somos protestantes com tudo que está acontecendo aí, vamos começar a deturpar verdades fundamentais do cristianismo. Eu acho que isso não é bom. Eu acho que os desigrejados, a igreja orgânica, como se chama, eu chamo de desigrejado porque é o termo, né? Porque para mim desigrejado não é a pessoa que não está embaixo de um prédio congregando, né? Eu apenas uso, porque nós somos a igreja, né? O fato da pessoa não ir para um prédio congregado não quer dizer que ele é desigrejado. Eu estou usando esse termo porque é o termo que se usa comum para as pessoas entenderem para quem eu estou direcionando essa palavra. Então eu aconselho os irmãos queridos, amados, a analisarem melhor essas questões, sabe? Protestar realmente, aí a fundo, protestando, combatendo as heresias, mas ir com cautela, com cuidado, tá? Porque afinal de contas, mesmo no meio de muita coisa errada, a gente pode tirar alguma coisa boa. E a igreja está quase que toda desviada, apostatada, muita heresia, muita apostasia, mas não quer dizer que também não haja algo legítimo. Não que isso venha amenizar a culpa deles de maneira alguma, mas há coisas legítimas, nós precisamos tomar cuidado com isso. E a Santa Ceia é uma delas, e ela deve continuar sendo praticada. Agora, achar que se eu não tomar ceia eu vou para o inferno, se eu não tomar ceia eu vou ser condenado, enfim, isso também já é outro extremo também. Tá? Claro que quem não tomar Santa Ceia não tem problema, não vai para o inferno de maneira alguma. Tá? No mínimo é estranho um cristão ele não desejar participar ali da ceia, daquele momento de comunhão com os irmãos e celebrar, trazer à memória a obra que Cristo fez por nós naquele Calvário. Mediante a apresentação daqueles dois simbolismos. Os simbolismos são apenas pão. Tem gente que diz, não, quando celebrar, os meninos podem comer porque isso é pão sagrado. Não, quando terminar isso aqui, o pão e o vinho tem que queimar, tem que jogar fora. Não tem nada a ver. Irmão, se sobrar alguma coisa daquele pão e vinho da Santa Ceia, da ceia do Senhor, pode tomar, pode dar para o menino, pode comer, não tem problema nenhum. Aquilo é apenas um elemento simbólico, ok? Então, espero ter ajudado em alguma coisa. Depois nós vamos falar sobre a questão do batismo. Deus abençoe. Nós sabemos que na questão da interpretação dos símbolos da ceia, que é o pão e o vinho, os principais elementos, nós sabemos que houve uma divergência em relação à compreensão do que significam esses elementos. Por exemplo, por volta do século XVII, XVI, houve um grande debate entre os reformadores e a Igreja Romana sobre essa questão dos elementos. Por exemplo, a Igreja Romana, a Igreja Católica, né, que é conhecida como Igreja Católica Romana, ela insistiu em dizer que quando o sacerdote orava sobre o pão e o vinho, eles se transubstanciavam, ou seja, eles se transformavam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. E ali eles estavam comendo literalmente carne e bebendo sangue de Cristo. Já Lutero tinha uma posição completamente diferente. Lutero disse que não, que os católicos estavam equivocados, errados, que os católicos romanos estavam equivocados, errados, que o pão e o vinho eles se consubstanciavam, ou seja, que Cristo estava ali de modo espiritual. Cristo de fato estava ali,
no pão e no vinho, mas espiritualmente, literalmente, mas de forma espiritual. Quero dizer para vocês que todas as duas opiniões são equivocadas, tanto da Igreja Católica Romana como a de Lutero. A posição mais coerente, mais conveniente, que é o que é compreendida hoje pela maioria dos teólogos e das igrejas evangélicas e é praticado, é a posição de Zwinglio. A opinião de Zwinglio disse que Lutero e os católicos estavam equivocados, estavam errados. Aquele pão e aquele vinho de modo algum se transubstanciavam no corpo de Cristo e de modo algum também se consubstanciava em Cristo, presente espiritualmente. Mas que aquele pão e o vinho eram simplesmente símbolos, eram apenas símbolos do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, tão somente isso, que não tinha nem um poder espiritual, nem nada disso, simplesmente era um simbolismo que se usava para fazer memória da obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Enfim,